Sabe todas aquelas máscaras que a gente usa no dia a dia? Pois é, por trás de cada uma delas tem uma pergunta que não quer calar: quem a gente é de verdade? É isso que vamos investigar hoje. É aquela sensação, às vezes bem sutil, de que se está apenas representando em papel. Sabe? Como se a vida estivesse acontecendo ali na frente, mas o nosso eu mais autêntico, esse está lá no fundo, só assistindo de camarote. Então, essa sensação de não ser de verdade não é uma angústia qualquer, não. Na verdade, ela está no centro de uma das ideias mais, profundas da psicologia, o conceito de verdadeiro e falso self, do psicanalista Del W. Winnicott, que usou essa ideia para explicar como a nossa identidade é construída. E para a gente entender como essa divisão acontece, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o comecinho de tudo, para o momento em que a nossa percepção do mundo estava só começando a nascer. Imagina só, bem no comecinho da vida não existe eu e o outro. Para o bebê, ele não é uma pessoa separada da mãe. É uma fusão total. O mundo de dentro e o mundo de fora são a mesmíssima coisa. A necessidade e a satisfação da necessidade são um evento só. E é aqui que entra um conceito fundamental do Winnicott. Ele não fala de uma mãe perfeita, de jeito nenhum. Ele fala da mãe suficientemente boa. E o que é isso? É aquela que se adapta de forma sensível e apresenta o mundo para o bebê bem na hora que ele precisa. E isso cria uma ilusão mágica, mas essencial, a de que foi o bebê que criou aquilo que ele queria. Essa sensação de poder criar um mundo é a sementinha de toda a criatividade. É justamente dessa ilusão de poder, de onipotência, que nasce um lugar muito especial. Pensa num espaço que não é nem totalmente dentro da nossa cabeça, nem totalmente lá fora. É nesse lugar que a gente aprende a brincar e a viver. Olha que interessante esse mapa da nossa experiência. A gente não vive só no mundo interno dos nossos pensamentos, nem só no mundo objetivo, compartilhado. A parte mais rica da vida, aquela que tem significado de verdade, acontece nessa terceira área. O Winnicott chama de espaço potencial. É o lugar da brincadeira, da cultura, da arte. É onde a vida realmente pulsa. E nesse espaço mora um paradoxo que é fundamental a gente não tentar resolver. Pensa bem, o bebê cria o objeto na mente dele, a partir da sua necessidade, e ao mesmo tempo a mãe oferece um objeto que já existe no mundo real. As duas coisas são verdadeiras, acontecem juntas. A nossa saúde mental depende justamente de conseguir viver com essa tensão criativa entre o criar e o encontrar. Por isso, Winnicott dá um aviso muito sério. Nunca force essa escolha. A pergunta, isso é da sua imaginação ou é real, simplesmente destrói esse espaço mágico. É exatamente nesse paradoxo que a criatividade floresce. O primeiro grande símbolo concreto desse espaço é o que a gente chama de objeto transicional. Sabe aquele paninho, aquele ursinho que uma criança não larga por nada? É isso. É a primeira coisa que é não eu. É amado, é judiado, mas está sempre ali, firme e forte. Ele é a ponte entre aquele mundo de fusão total e a relação com um mundo de coisas e pessoas separadas. Ok, mas e se aquele ambiente inicial não for suficientemente bom? O que acontece? Bom, é aí que a coisa complica. É nesse ponto que os caminhos do nosso eu podem se dividir de um jeito bem drástico. E aqui está o X da questão. O verdadeiro self é a fonte do gesto espontâneo, aquilo genuíno que vem de dentro e faz a gente se sentir vivo, real. Já o falso self, ele não nasce, ele é construído. É uma reação ao que o mundo exige. Pensa numa armadura, numa casca, que a gente cria para se adaptar e, o mais importante, para proteger nosso núcleo verdadeiro de ser esmagado. Funciona assim. Se, várias e várias vezes, o gesto espontâneo do bebê não encontra uma resposta do ambiente, ele aprende uma lição dura. Ser espontâneo não vale a pena, talvez seja até perigoso. A única saída? Se adaptar. Tentar adivinhar o que o outro quer e reagir. É assim que o falso self começa a ser construído, como uma fachada que esconde e protege o verdadeiro self, que ficou lá, vulnerável. Mas calma, é super importante entender uma coisa. Todo mundo tem um falso self. Isso não é de cara uma doença. A grande questão é o grau, é o quanto ele está no comando da nossa existência.
o Winnicott descreve uma espécie de escala. Lá no extremo, o mais patológico, a pessoa já nem sabe mais quem é de verdade. O falso self tomou conta de tudo. Um pouco mais para cá, o defensivo. Aqui, o falso self protege um verdadeiro self que existe, mas vive escondido. Depois vem o buscador, que é quando o falso self já procura um ambiente seguro para o verdadeiro self poder aparecer. Temos também o identificatório, que é a máscara construída com base em outras pessoas. E, finalmente, o nível saudável, a boa e velha educação, a polidez, é a capacidade de se adaptar socialmente, sem se perder de si. Ou seja, o falso self saudável não é só normal, ele é essencial. É ele que permite a gente conviver em sociedade. O perigo não é ter essa máscara, o perigo é esquecer que ela é uma máscara. É quando ela gruda no rosto e a gente perde o contato com o que é genuíno, com aquela sensação de ser real. Certo. Então, como a gente faz para se reconectar com esse núcleo autêntico? A resposta do Winnicott é surpreendente e, ao mesmo tempo, simples. Resgatando a nossa capacidade de brincar. E essa imagem resume a jornada inteira de forma brilhante. Começa na fusão, passa pelo objeto transicional, pelo brincar e não para na infância. Isso se expande para toda a experiência cultural. A arte, a religião, a ciência, tudo isso são formas adultas de brincar. Tudo acontece naquele mesmo espaço potencial, onde a gente pode ser criativo e espontâneo. E essa frase dele, nossa, ela diz tudo, né? Sentir-se real é mais do que existir, é encontrar um modo de viver como si mesmo. O objetivo não é só sobreviver, não é só existir. É encontrar um jeito de se sentir em casa na própria pele, de viver a vida a partir de quem se é de verdade. Então, a meta não é uma guerra para destruir o falso self. Ele tem a sua função. A meta é fortalecer o verdadeiro self. É criar ao nosso redor relações e ambientes que sejam suficientemente bons, sabe? Lugares onde o nosso gesto espontâneo possa ser recebido e valorizado. Um lugar seguro para a gente poder ser a gente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Onde na vida de cada um está esse espaço para brincar? Em que momentos, em que lugares, o nosso eu mais verdadeiro tem permissão para aparecer e simplesmente ser?